muito antes do mundo começar, havia um rei. O Rei da Glória. Este rei estava muito acima e além de qualquer pessoa ou coisa que você ou eu pudéssemos imaginar. Na infinitude da eternidade, ele era o único rei, e o seu reino era o único reino, um reino de perfeita sabedoria, amor, alegria e paz. O reino não precisava de sol nem de estrelas, pois o próprio rei era a sua luz. Embora o reino fosse ilimitado em tamanho, era limitado em seus súditos. Alguns dizem que o rei nem mesmo tinha súditos. Ou será que ele tinha? Um dos primeiros mistérios deste rei é que quando nada além dele existiu, ele nunca esteve sozinho. Além disso, ele queria compartilhar sua vida com outros seres inteligentes. Então, o bom e sábio rei criou uma província celestial com milhões de seres espirituais brilhantes e superinteligentes chamados anjos. Ele conhecia todos eles pelo nome e queria que eles também o conhecessem. A vida com o rei era uma aventura ininterrupta. Mas o rei queria mais que anjos. Então ele criou um reino de tempo, espaço e matéria. Um universo alucinante, com um planeta cintilante que se tornaria o lar de uma comunidade de incríveis criaturas chamadas humanos. Diferente dos anjos, a família dos humanos começou com apenas 2 seres, um homem e uma mulher. Tal como aconteceu com os anjos, o rei queria compartilhar sua vida com eles também. Então, algo aconteceu. Algo terrível. Uma rebelião surgiu no reino. Primeiro no céu e depois na terra. Um anjo rebelde se apossou do reino da terra, capturando seus humanos. Mas o rei não foi pego de surpresa. No fundo do coração do rei havia um plano de resgate tão grande, tão misterioso, tão extravagante, tão abrangente, que ele levaria milhares e milhares de anos para ser concretizado. O que mais você poderia esperar do Rei da Eternidade? Ele vive acima do tempo. Para conhecer o rei e seu plano, você precisa conhecer o seu livro. Por mais de 15 séculos, o rei escolheu cerca de 40 pessoas para registrar sua história e mensagem. Eles eram chamados profetas. O rei os inspirou com suas palavras, que eles escreveram em pergaminhos. A maioria dos profetas não conheceu um ao outro, mas seus escritos contêm uma história e uma mensagem consistentes. Os escritos dos profetas são chamados Sagradas Escrituras. Sem elas, não saberíamos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Para saber as respostas certas, nós precisamos do livro do rei. Há cerca de 3.500 anos, o rei inspirou um profeta chamado Moisés para escrever: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Hoje as palavras do rei estão concentradas em um livro, a Bíblia Sagrada. Sagrado significa puro ou separado dos outros.
Bíblia significa livro ou coleção de livros. A Bíblia é o livro mais vendido e mais traduzido no mundo. Milhares de papiros e pergaminhos mostram que estes são os textos antigos mais bem preservados. As Escrituras têm duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, onde o rei anuncia seu plano. A segunda parte é o Novo Testamento, onde o rei cumpre o seu plano. Testamento significa pacto, contrato ou acordo. O Antigo Testamento anuncia o que Deus planejava fazer. O Novo Testamento registra o cumprimento do seu plano. Só Deus pode escrever a história antes que ela aconteça. A diferença entre o Antigo e o Novo Testamento é como a diferença entre um rei mandando cartas e fotos e um grande rei fazendo uma visita em pessoa. As Escrituras chegaram primeiro no Oriente Médio, na África, na Ásia, Europa e depois nas Américas e demais lugares. Os profetas vieram do Oriente Médio, mas a história e a mensagem que eles escreveram são para todas as nações, todas as famílias, todas as pessoas, para você. Se pudéssemos viajar de volta através do tempo e do espaço, para um passado bem longínquo, muito antes de haver pessoas, planetas ou estrelas, poderíamos testemunhar o poder e a glória por trás das primeiras palavras da Escritura. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Hoje, muitas pessoas acreditam que o mundo e suas maravilhas passaram a existir sem que houvesse um Criador onisciente. Mas suas teorias não explicam adequadamente o projeto complexo e a ordem precisa do universo. Em seu livro, o rei diz: "Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos." Falando de mãos, olhe para si mesmo. Mexa seus polegares. Tente segurar um livro, uma vassoura ou um martelo sem eles. Observe as unhas, articulações e pele. Pense em algumas coisas que você faz com suas mãos. Quem, senão um mestre artesão, poderia projetar estas ferramentas? Que tipo de sabedoria e poder seriam necessários para fazer 1 bilhão de galáxias? Ou criar uma célula viva com milhões de partes complexas? Ou unir as sequências espirais microscópicas das células com os códigos genéticos que fazem você ser você? Cerca de 3.000 anos atrás, um profeta e rei chamado Davi escreveu: "Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável." Você gostaria de conhecer aquele que te formou? Você gostaria de viver para sempre com o Criador e Mestre das galáxias? Você pode. Ele se revelou a si mesmo. Ele quer que você o conheça. Ele quer que sua família e comunidade o conheçam também. Ele convida você a entender o seu plano, experimentar o seu amor, contemplar a sua majestade, submeter-se ao seu governo e viver para a sua glória. Mas ele não forçará você a ser seu súdito. Afinal, ele não é apenas um rei. Ele é o rei da glória. Esta é a sua história.
O livro de Deus começa de uma maneira digna de um rei. Ele nos diz o que ele quer que saibamos e nada mais. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo o que podemos ver e tocar tem um começo. Mas o Criador e o dono do universo não tem começo nem fim. Ele é o Espírito invisível e eterno que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vê e sabe todas as coisas. Você sabe o nome dele? Deus tem muitos nomes, mas o mais famoso é Senhor. Na língua original do livro de Deus, seu nome é Yahvé, que significa aquele que é, ou simplesmente eu sou. A história da criação continua com a descrição feita pelo rei sobre a terra original. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era a hora de preparar o planeta para as pessoas. Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. O que Deus fez no primeiro dia da criação? Ele ordenou a luz penetrar as trevas. Mais tarde, o sol brilharia na terra, mas não no primeiro dia. Deus quer que saibamos que Ele é a fonte de luz. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Deus é puro, como a luz. Ele não pode ser contaminado. Mesmo quando a luz brilha em coisas muito sujas, ela é pura. Deus é perfeito. Deus é santo. Você notou quem estava lá com Deus no local da criação? Seu Espírito Santo estava lá, pairando sobre as águas. Sua palavra estava lá também, falando. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O Espírito Santo de Deus e a palavra sempre estiveram com o Deus único e verdadeiro. É por isso que se pode dizer do rei: mesmo quando somente ele existia, ele nunca esteve sozinho. Em 6 dias planejados, o rei criou um mundo lindo e maravilhoso. Deus simplesmente falava e maravilhas perfeitamente projetadas apareciam. No primeiro dia Deus disse: haja luz, e houve luz. No segundo dia, Deus fez a atmosfera da terra, com o céu azul que vemos e o ar invisível que respiramos. Deus projetou um céu com uma mistura perfeita de gases que sustentam a vida, como oxigênio e nitrogênio. No terceiro dia, Deus disse: apareça a terra seca. E assim foi. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação. E instantemente grama, plantas, flores e frutas começaram a crescer, cada uma com a sua própria semente. No quarto dia, Deus ordenou que o sol e a lua brilhassem e marcassem os anos, meses e dias da terra. Ele também criou as estrelas. No quinto dia, Deus disse: encham-se as águas de peixes e demais seres vivos, encham-se os céus de pássaros de todas as espécies. E assim foi. No sexto dia, Deus disse que a terra produza todo tipo de animal, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos.
Deus fez com que cada criatura pudesse reproduzir descendentes da mesma espécie e cuidar de seus filhotes. E viu Deus que isso era bom. A paz reinava. No princípio, todos os animais eram amistosos. Eles não matavam e não comiam uns aos outros. Eles se alimentavam de plantas. A ordem reinava. Como um relógio, o sol mantinha a distância correta da Terra. A lua mudava de lua nova para lua cheia. A Terra reciclava o ar, a água e os resíduos. Se governado bem, nada de bom faltaria no reino da Terra. Seria o lar ideal para a humanidade. Cada dia da criação nos dá uma pista de como Deus é. O primeiro dia nos mostra que Deus é santo. Ele é perfeito e puro, como a luz. No segundo dia, Deus é todo-poderoso. Ele criou e mantém a atmosfera. No terceiro dia, Deus é bom. Ele criou milhares de plantas e alimentos para nós. No quarto dia, Deus é fiel. O Sol e a Lua se mantêm em suas órbitas. No quinto dia, Deus é vida. Ele colocou peixes no mar e pássaros no céu. No sexto dia, Deus é amor. Depois que Deus criou os animais, era hora de formar as criaturas sobre as quais Ele derramaria seu amor. Era hora de criar os seres especiais que pudessem refletir sua santidade, poder, bondade, fidelidade, vida e amor. No sexto dia da criação, o rei falou consigo mesmo, Deus, seu Espírito Santo e sua palavra, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que ele domine sobre toda a terra e sobre todas as criaturas. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando a Escritura diz que Deus criou as pessoas à sua própria imagem, não significa que Deus é como nós. Significa que nós refletimos sua natureza e personalidade. Assim como as moedas romanas eram cunhadas com a imagem do imperador, a imagem de Deus foi estampada na humanidade. O primeiro homem e mulher foram criados com a habilidade de pensar, amar e falar como seu Criador, para que pudessem se relacionar com Ele. As pessoas foram feitas para serem amigas de Deus. Ao criar os humanos à sua própria semelhança, Deus lhes deu domínio. As pessoas deviam cuidar e governar a terra para Deus, descobrir seus segredos e usar seus recursos com sabedoria. Essas capacidades distinguem a humanidade do reino animal. Aos animais, Deus deu 2 dimensões, corpo e alma. Aos humanos, Deus deu 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. O corpo era somente a casa, ou tenda, na qual Deus soprou a alma e o espírito do homem. A alma era o intelecto pessoal, as emoções e a vontade do homem, o que possibilitava que o homem pensasse, sentisse e escolhesse. O espírito conectava o homem a Deus. O corpo equipava o homem para se conectar com o mundo, e o espírito equipava o homem para se conectar com Deus. O Senhor queria que os humanos o conhecessem. As pessoas seriam o tesouro especial de Deus. Uma vez que Deus os criou, Ele não era apenas o seu Criador, mas também o seu dono. O Senhor Deus nomeou o primeiro homem Adão, o que significa da terra, ou simplesmente homem. Mais tarde, Deus formaria a primeira mulher,
Mas antes disso, havia alguns preparativos a fazer. Adão precisava de uma casa e um emprego. Depois de fazer o primeiro corpo humano do pó e soprar nele a vida, Deus plantou um jardim no Éden, em algum lugar no Oriente Médio. Um rio cristalino corria pelo jardim. E o Senhor Deus fez todos os tipos de árvores crescerem do chão, árvores que eram agradáveis aos olhos e boas para a comida. No meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para trabalhar e cuidar dele. O Senhor não perguntou a Adão se ele queria viver no Éden. Deus era o Criador, dono do homem. Ele sabia o que era melhor para o homem. O jardim, que era a casa de Adão, estava cheio de prazeres ilimitados, coisas para ver, ouvir, cheirar, tocar e provar. Rios espumantes, pássaros cantando, flores perfumadas, animais com pelos macios, frutas suculentas, legumes crocantes, florestas misteriosas, rochas coloridas, insetos fascinantes e 1 trilhão de outras maravilhas esperando para serem descobertas. Mas o homem foi criado para fazer mais do que explorar e comer. Deus fez Adão para ser o cabeça da raça humana. Deus queria que Adão e sua família reinassem com ele para sempre. Mas somente aqueles que são fiéis nas tarefas pequenas podem receber tarefas grandes. Então Deus deu a Adão seu primeiro trabalho, cuidar do jardim. Esse jardim era um lugar perfeito. Não tinha espinhos, ervas daninhas ou insetos ruins. O clima era ideal e o solo era rico, mesmo que nunca chovesse. Ao invés de chuva, uma névoa surgia da terra e regava o solo. Deus também deu a Adão outro trabalho, nomear os animais. O Senhor trazia os animais para ele, para ver como ele iria chamá-los. Imagina a cena: um par de animais com crina e pernas musculosas chega galopando. Adão olha, acaricia suas costas e os nomeia cavalos. Ao chamado do Criador, um enorme pássaro com um bico enganchado e asas largas faz um voo rasante. Águia, diz Adão. Em seguida, uma fera com uma pelagem laranja com listras pretas vem e passa. Que nome você acha que Adão escolheu? Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. O Éden era um lugar perfeito para o homem conhecer seu Criador. Era a hora de fazer um teste com Adão. Desde o início, Deus e o homem eram amigos, mas essa amizade precisava ser testada. O Rei do Universo não encheria seu reino com cidadãos que fossem obrigados a se submeter a ele. Deus amava Adão e tinha planos incríveis para ele e sua futura família. Como Deus queria pessoas e não fantoches, ele deu a Adão uma regra para obedecer. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Esta não era uma ordem difícil. Adão podia comer todas as frutas do jardim, exceto uma. Obedecendo essa regra simples, Adão mostraria que confiava que o Senhor sabia o que era melhor para ele. O que Deus disse que aconteceria com Adão se ele quebrasse essa regra? Deus disse a Adão que se ele comesse o fruto proibido, ele deveria começar a fazer rituais religiosos, usar terço, jejuar, dar esmolas, ir à igreja, sinagoga ou mesquita e tentar fazer boas ações para compensar suas ações más? Foi isso que Deus disse? Não foi isso que Deus disse. Deus disse a Adão: quando dela você comer, certamente você morrerá. A desobediência à lei de Deus é chamada de pecado.
A pena por quebrar a regra de Deus seria a morte. Em seu livro, o rei chama isso de a lei do pecado e da morte. A lei do rei diz que o pecado deve ser punido com a morte. Morte significa separação. Se Adão desobedecesse à única regra de Deus, ele se tornaria como um galho quebrado que começa a secar e a morrer no instante em que é separado da sua fonte de vida. Se Adão decidisse fazer o que ele quisesse fazer, ao invés do que o Rei do Universo lhe dissesse para fazer, isso seria um ato de rebeldia. Isso seria pecado. O pecado acabaria com a amizade do homem com Deus. O pecado faria o corpo do homem envelhecer e morrer. O pecado separaria para sempre o espírito, a alma e o corpo do homem de Deus. O pecado é mortal. Depois que Deus deu ao primeiro homem um trabalho para fazer e uma regra para obedecer, era a hora de formar a primeira mulher. O Senhor Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma ajudadora adequada a ele." Então o Senhor fez com que o homem caísse num sono profundo. E enquanto ele dormia, pegou uma das costelas do homem e fechou o local com carne. Então o Senhor fez uma mulher da costela que ele tirou do homem e levou até ele. O homem disse: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem." Você notou quem realizou a primeira cirurgia e quem providenciou o primeiro casamento? Sim, foi Deus. Mulher significa tirada do homem. Mais tarde, Adão nomeou sua esposa Eva, que significa mãe de todos. Ainda que Deus lhes deu funções diferentes, ele fez o homem e a mulher iguais em valor. Assim como Adão, Eva foi criada à imagem de Deus. Ela também foi criada para conhecer seu Criador dono, refletir seu caráter e ter um relacionamento feliz com ele para sempre. Deus viu tudo o que ele havia feito e tudo havia ficado muito bom. E foi a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Por que Deus descansou no sétimo dia? Porque sua obra estava concluída. E ao criar o nosso mundo em 6 dias e descansar no sétimo, Deus estabeleceu a semana de 7 dias, um ciclo de trabalho e descanso que ainda existe em todo o mundo. O Senhor cuidava de Adão e Eva como um pai sábio e amoroso. Todas as noites ele entrava no jardim para caminhar e conversar com eles. Eles estavam felizes e confortáveis em sua presença. O homem e a sua esposa viviam nus e não sentiam vergonha. Imagine um mundo perfeito, habitado por um casal perfeito em profunda amizade com seu Criador perfeito. Assim eram as coisas no princípio. O que deu errado? Antes de descobrirmos o que deu errado na Terra, precisamos entender algumas coisas sobre o céu. Este outro mundo, também chamado de paraíso, é um lugar de pura luz, cores encantadoras, música emocionante, conversa agradável e muitos mistérios. As atividades mais simples do céu superam os maiores prazeres da Terra. O céu é uma outra dimensão. O céu é o lar do rei. A melhor atração deste lugar feliz é o próprio rei. Cada canto da cidade celestial é projetado para refletir sua majestade. A cidade era de puro ouro, claro como vidro.
A descrição mais detalhada do céu está registrada no último livro das Escrituras, o Apocalipse. Deus deu ao profeta João uma visão do céu e falou para ele escrever o que viu. Diante de mim havia um trono no céu e nele estava sentado alguém. Um arco-íris que brilhava como uma esmeralda circundava o trono. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles estavam ao redor do trono e repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Anjo significa mensageiro ou servo. Anjos são seres espirituais. Como Criador, os anjos são invisíveis ao homem, exceto quando enviados em missões onde precisam ser vistos. O Rei do Céu criou os anjos antes de criar os humanos. Em seu livro, ele nos diz que os anjos gritavam de alegria enquanto eles o observavam criando o mundo. Deus deu aos anjos a capacidade de conhecer, obedecer, louvar e servir a Deus para sempre. Os anjos não eram escravos de Deus, como fez com os humanos. Deus não os forçou a se submeter a Ele. Ele queria servos felizes e dispostos. As Escrituras falam de um anjo de alto escalão, a quem Deus deu grande inteligência, beleza e poder. Se você conhece a história deste anjo, então você sabe de onde veio o mal. Lúcifer era um dos principais anjos de Deus. Seu nome significa o que brilha. As escrituras dos profetas descrevem Lúcifer como o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Então Lúcifer começou a admirar a si mesmo em vez de admirar o seu grande Criador Rei. Pela primeira vez, uma coisa criada ficou orgulhosa de si mesma. Cego por sua própria beleza e inteligência e esquecendo de quem o havia feito, Lúcifer disse em seu coração: Eu erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Lúcifer queria ser rei. Ele queria que sua vontade fosse feita ao invés da vontade de Deus. O pecado havia entrado no universo. Lúcifer convenceu 1/3 dos anjos a se unirem à sua rebelião, mas Deus, que não pode tolerar o pecado, os expulsou de seu lar celestial. O nome de Lúcifer foi mudado para Satanás, que significa acusador. Ele também é chamado de diabo, que significa enganador. Os anjos maus são chamados de demônios. Em um lugar secreto e sombrio, Deus preparou uma prisão para o diabo e seus demônios. Este lugar é chamado de inferno ou lago de fogo. É um lugar de eterna separação de Deus, onde os rebeldes não causarão mais problemas. Um dia Satanás e os demônios serão trancados para sempre nesta prisão, mas eles ainda não estão lá. Então, para onde foram esses espíritos malignos depois que Deus os expulsou? Eles se mudaram para a atmosfera da Terra. Lá, o diabo organizou seus anjos em grupos. Se ele não pudesse governar no céu, ele governaria na terra. Por isso, as Escrituras chamam Satanás o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O diabo e seus demônios são invisíveis para nós, mas são reais. Embora não saibamos como eles são, conhecemos o seu propósito sombrio e maligno. Eles usarão todos os tipos de truques para fazer as pessoas entrarem no reino das trevas e maldição. Eles não vão desistir de destruir você. Satanás se disfarça como um anjo de luz. Seu inimigo, o diabo, anda ao redor como um leão, rugindo à procura de alguém para devorar.
agora vamos voltar para a história dos nossos primeiros pais. As vidas de Adão e Eva eram cheias de aventura e propósito. Todos os dias eram cheios de surpresas enquanto exploravam o jardim, cuidavam das criaturas e plantas e provavam os alimentos. As noites eram ainda mais maravilhosas, pois o seu Criador dono os honrava com sua visita. Como eles amavam caminhar e conversar com ele. O homem e sua esposa estavam felizes no jardim que era a sua casa. Mas Satanás não estava feliz. Ele odiava Deus e ele odiava essas duas criaturas que refletiam a imagem de Deus. Então o diabo, que não conseguiu conquistar o reino dos céus, conspirou para tomar o reino da terra. Se ao menos ele conseguisse que Adão, o cabeça da raça humana, escolhesse quebrar a lei de Deus, mas ele não tentaria Adão diretamente. Um dia, Eva ouviu uma voz. Não era Adão, não era Deus, era uma serpente. Para Eva, um réptil falante era apenas mais uma nova descoberta. Ela não tinha ideia de que o inimigo de Deus estava usando a serpente e também não sabia que Satanás queria usá-la para fazer Adão quebrar a lei de Deus. A serpente expirou pacientemente. Seus olhos atentos seguiam a mulher. Então, no momento oportuno, ele sussurrou para ela: Deus realmente disse: você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Satanás queria que Eva duvidasse da palavra de Deus. Queria também que ela pensasse que Deus estava escondendo algo bom dela e de seu marido. Eva respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Certamente não morrerão, disse a serpente à mulher. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que Eva iria fazer? Deus deu a Adão e Eva a liberdade de escolher entre fazer a sua vontade ou a deles. O Senhor sabia o que era melhor para essas criaturas especiais que Ele fizera à sua imagem. Ele queria que Adão e Eva confiassem nele, mesmo quando não entendessem a sua lei. Só Deus poderia prever as consequências terríveis e enormes do mal, e é por isso que ele disse a Adão: você não deve comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois quando dele comer, certamente morrerá. Mas agora a serpente tinha dito a Eva: certamente não morrerão. Em quem Eva deveria confiar? Em seu Criador ou em uma criatura? Isso foi o que aconteceu. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu a seu marido, que comeu também. Ela comeu, ele comeu. Eva comeu o fruto proibido porque ela foi enganada pelos truques de Satanás. Adão comeu porque ele deliberadamente escolheu seguir seu próprio caminho em vez do caminho de Deus. Em vez de se submeter ao seu Criador santo e amoroso, a humanidade havia se rendido ao inimigo. Nossos primeiros pais pecaram. Foi Adão o apontado como chefe da raça humana. Foi para ele que Deus havia dado o mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo após Adão morder o fruto proibido, ele e sua esposa começaram a sentir os efeitos terríveis de sua escolha. Os olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se.
Uma vergonha ardente e uma culpa que apertava o coração inundou suas almas. Eles se sentiam impuros por dentro e por fora. O pecado trouxe vergonha. Antes de Adão e Eva quebrarem a lei de Deus, eles tinham a consciência de Deus e não sentiam vergonha. Eles se sentiam honrados em estar com o Criador, refletir sua imagem e ser seus amigos. Mas quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornaram autoconscientes e envergonhados. A vergonha substituiu a honra. Eles tentaram cobrir sua vergonha com folhas de figueira, mas nenhum esforço próprio resolveria o problema. Eles eram incapazes de se livrar do pecado que havia invadido suas almas, incapazes de restaurar a honra que haviam perdido. Foi à tarde. Logo, seu Criador sagrado e amoroso viria para sua visita noturna. A ideia de vê-lo disparou ondas de choque e de terror correndo pelos seus corpos. O que ele diria aos dois? E o que os dois diriam a ele? Antes de desobedecerem a Deus, Adão e Eva se alegravam ao ver o seu Criador amigo sempre que ele vinha visitá-los. Agora, eles estavam com medo. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Como crianças desobedientes que tentam se esconder de seus pais, Adão e Eva tentaram se esconder do seu Criador. Mas o Senhor chamou o homem: "Onde você está?" Ele respondeu: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi." E Deus perguntou: "Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer?" O homem disse: "Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi." Então o Senhor Deus perguntou à mulher: "Que foi que você fez?" A mulher disse: "A serpente me enganou, e eu comi." Por que Adão e Eva queriam se esconder de Deus? Porque eles pecaram. Por que eles culparam os outros pelos seus pecados? Porque eles estavam envergonhados. Adão e Eva não mais exibiam a imagem sagrada de Deus. Em vez de refletir a santidade e o amor do Criador, eles agora refletiam a rebelião e o orgulho do diabo. O primeiro casal se tornou como um galho quebrado da árvore viva. Seu pecado havia quebrado seu relacionamento com o Rei do Universo. Espiritualmente, eles estavam mortos. O pecado os separou da fonte da vida eterna. Fisicamente, eles ainda estavam vivos, mas o processo de envelhecimento havia começado. O poder da morte havia invadido seus corpos. E qual foi a causa de toda esta morte e destruição? O pecado. No começo da história humana, Deus e o homem estavam juntos. Paz e alegria reinavam. Então, o homem quebrou a lei de Deus. No mesmo dia em que Adão e Eva pecaram, Deus anunciou alguma das profundas consequências do pecado. Para a mulher ele disse: "Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará."
Antes do pecado entrar em cena, Eva se alegrava com o amor e o cuidado de seu marido. Porém, a natureza contaminada pelo pecado acrescentou luta e dor às alegrias do casamento. Em seguida disse ao homem: Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela dará espinhos e ervas daninhas. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Por causa do pecado deles, Adão e Eva haviam perdido o domínio sobre a terra. Seu mundo agora incluía espinhos, dor, tristeza, doença e morte. Alguns de nós estamos tão acostumados com tamanha miséria que aceitamos como normal. Mas estava no projeto original de Deus que uma roseira perfumada teria espinhos pontudos? Ou que a maravilha do parto de uma criança incluísse dor intensa? Ou que aqueles criados à imagem de Deus envelheceriam e morreriam? Não, Deus não projetou a criação original para lutar contra si mesma. Foi por causa do pecado do homem que a terra foi amaldiçoada por Deus. A humanidade pecou e a humanidade deveria morrer. A lei do pecado e da morte exigia isso. A morte é separação. Pecado produz 3 separações terríveis. Número 1, morte espiritual. O espírito do homem separado de Deus. Número 2, morte física. O espírito e a alma do homem separados do seu corpo e de seus entes queridos. Número 3, morte eterna. O espírito, a alma e o corpo do homem separados para sempre de Deus no lago do fogo. O homem não tinha como salvar-se a si mesmo da maldição do pecado. Haveria alguma esperança? Satanás tinha roubado o tesouro especial do rei, mas o rei tinha um plano secreto para resgatá-lo. O preço do resgate que o rei planejava pagar era tão alto que nem os demônios nem os humanos entenderiam o plano de Deus até que ele fosse cumprido. No dia em que Satanás capturou a raça humana, Deus disse à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Quando Deus criou as serpentes, elas tinham pernas. Como a serpente foi usada por Satanás para conduzir a humanidade ao pecado, Deus a amaldiçoou fazendo-a rastejar no chão. Você sabia que as pitons e jiboias têm pequenas saliências sobre sua pele onde uma vez já existiram pernas? Ao tornar as cobras as feras mais inferiores, Deus deu à família humana um lembrete visual de que, em seu próprio tempo, ele esmagará aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que conduz o mundo inteiro ao erro. Então Deus disse a Satanás que usara a serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esta foi a primeira de muitas profecias pelas quais Deus faria conhecido o seu plano secreto para resgatar as pessoas de Satanás, do pecado e da morte. Mas para esconder esse plano de Satanás e seus seguidores, o rei colocou a profecia em código. Deus prometeu enviar à terra um Salvador, o descendente da mulher. O Salvador teria uma mãe humana, mas não um pai humano. Ele seria conhecido como o Messias, que significa o escolhido. Satanás atacaria o calcanhar do Messias, mas o Messias esmagaria a cabeça de Satanás. O que tudo isso significa? Mais tarde o rei deixaria claro, mas por enquanto Deus havia dado a Adão e Eva um raio de esperança. Milhares de anos depois, um dos profetas do rei escreveria: As pessoas que andam na escuridão verão uma grande luz. A virgem conceberá um filho. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Deus está conosco.
O rei resgataria seu tesouro especial. Mas quanto isso custaria? Você se lembra o que Adão e Eva fizeram depois de comerem o fruto proibido? Fizeram coberturas com folhas de figueira. Essas coberturas faziam com que eles se sentissem à vontade na presença de seu Criador Juiz? Não, eles se sentiam envergonhados e culpados. Eles não tinham como se acertar com Deus. Então Deus fez algo por eles. O Senhor Deus fez trajes de pele para Adão e sua esposa e os vestiu. Quem fez o primeiro sacrifício de animais de todos os tempos? Deus fez. O Senhor matou alguns animais, fez trajes de pele e vestiu Adão e Eva. Ao fazer isso, Deus os estava ensinando algumas lições básicas sobre sua justiça, misericórdia e graça. Vamos pensar sobre essas 3 palavras importantes. Justiça. Olhe para os animais mortos. Por que Deus os sacrificou? Ele fez isso para mostrar a Adão e Eva que a lei do pecado e da morte deve ser mantida. O pecado deles deveria ser punido com a morte. Isso é justiça. Misericórdia? Olhe para Adão e Eva. Deus os matou? Não, Deus providenciou animais para morrer no lugar deles. Essa foi a maneira de Deus punir seu pecado sem punir a eles. Isso é misericórdia. Graça. Agora olhe para a bela roupa de Adão e Eva. Os 2 infratores da lei mereciam esse presente? Não, mas Deus lhes mostrou sua bondade vestindo-os com as peles dos animais sacrificados. Isso é graça. Por causa do que o Senhor fez por eles, Adão e Eva ficaram felizes por estarem com Deus novamente. O sangue animal cobria o pecado deles. Adão e Eva mereceram morrer naquele dia, mas animais inocentes haviam morrido em seu lugar. As vestes de pele de animais cobriram sua vergonha. Mais uma vez, Adão e Eva se sentiram à vontade na presença de Deus. Milhares de anos depois, um dos profetas de Deus escreveu: "É grande o meu prazer no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça." Somente Deus tem um jeito de restituir os direitos dos pecadores. Quando Deus expulsou os anjos rebeldes do céu, sua maldição foi selada. Esses seres espirituais que viveram na luz resplandecente do céu não tinham desculpa para o seu pecado. Mas para os seres humanos contaminados pelo pecado, o Senhor tinha um plano para recuperá-los se eles confiassem nele. Ainda assim, o pecado tem consequências. Assim como Deus expulsou Lúcifer e seus anjos maus do paraíso celestial, Deus expulsou o homem e sua mulher do paraíso terrestre. Depois de expulsá-los do jardim, o Senhor colocou poderosos seres angelicais ao leste do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho para a árvore da vida. A árvore da vida era uma outra árvore especial no meio do jardim. Somente pessoas perfeitas poderiam comer dela. Adão e Eva não eram mais perfeitos. Eles haviam pecado e deveriam envelhecer e morrer. Nosso grande Deus Criador é santo. Isso significa que Ele é puro, limpo, perfeito e justo. Por causa da sua natureza santa e suas leis santas, Ele precisa punir o pecado com a morte, a separação da fonte da vida. Algumas pessoas pensam que Deus é tão bacana que Ele pode ignorar as leis que Ele mesmo decretou. Imagine um tribunal onde o juiz se recusa a cumprir as leis da terra. Você diria que esse juiz é excelente? Imagine um jogo de futebol no qual o árbitro ignora as regras do jogo. Você o chamaria de um ótimo árbitro ou de um árbitro ruim? Satanás queria que Eva acreditasse que o seu Criador não cumpriria as regras, que ele não puniria os infratores com a morte.
mas o justo Rei e Juiz do Universo sempre mantém sua palavra. Deus é bom, você pode confiar nele. Seu trono está construído sobre 2 fortes pilares: integridade e justiça. Amor infalível e verdade caminham à frente de você como atendentes. Veja se você consegue responder este enigma. O que Satanás e os humanos podem fazer que o Senhor Deus não pode fazer? Aqui está a resposta do próprio Deus. Eu não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Na minha santidade não mentirei. O Rei do Universo não pode voltar atrás em sua palavra. Do lado de fora do jardim, o mundo ainda era um lugar bonito, mas também incluía coisas ruins como plantas espinhosas, insetos irritantes, joelhos esfolados e narizes entupidos. Muitos animais não eram mais amigáveis, a comida não era fácil de encontrar. Adão e Eva tinham que trabalhar duro para encher seus estômagos vazios. Eles também tiveram momentos de felicidade e alegria. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse: "Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem." Eva deu o nome de Caim ao primeiro bebê do mundo, que significa posse. Que precioso tesouro de Deus! Talvez ela pensou que seu filho fosse o Salvador prometido, mas ela logo descobriria que seu lindo filhinho era teimoso e egocêntrico, exatamente como seus pais. Depois, quando o segundo filho nasceu, Eva o chamou de Abel, que significa vaidade ou nada. Claramente, Adão e Eva não podiam produzir um descendente sem pecado que salvaria as pessoas de seus pecados. Ao invés de refletir a imagem sagrada de Deus, os descendentes de Adão e Eva refletiam suas próprias naturezas pecaminosas. Adão tinha filhos e filhas, à sua semelhança, à sua própria imagem. Olha esta imagem. Você vê Caim pegando o melão de seu irmão mais novo? Ele está agindo como seus pais, que pegaram a fruta que não era deles. Como uma doença contagiosa, o pecado de Adão e Eva infectou seus filhos. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado de Adão trouxe a morte, e a morte se espalhou para todos, pois todos pecaram. Um provérbio africano diz: "Um rato só pode produzir descendentes que cavam." Um provérbio árabe expressa o mesmo fato: o filho de um pato flutua. Quando nossos primeiros pais pecaram, eles se tornaram como um galho quebrado de uma árvore. Assim como todos os ramos e folhas do galho quebrado são afetados, todos os membros da família de Adão foram afetados pelo pecado de Adão. Muito depois da morte de Adão, o profeta rei Davi escreveu: "Nasci um pecador, sim, desde o momento em que minha mãe me concebeu." Podemos não gostar de ouvir isso, mas sabemos que é verdade. Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, mas as Escrituras se concentram na história de seus 2 primeiros filhos. Abel cuidava de rebanhos e Caim trabalhava o solo. Tanto Caim quanto Abel eram bons trabalhadores. Ambos conheciam o seu Criador. Ambos queriam que Deus aceitasse a eles e a sua adoração. Ambos tinham o mesmo problema: pecado. Eles não só nasceram pecadores, mas eles também viviam como pecadores.
Todos os dias eles pensavam, falavam e agiam de maneira que não refletiam a natureza pura e amorosa de Deus. Em seu livro, o Rei do Universo chama isso pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Havia alguma maneira de Deus perdoar Caim e Abel e declará-los justos aos seus olhos? Sim, mas custaria muito, muito caro. Sem o derramamento de sangue, não há perdão. Essa lei infalível do universo, a lei do pecado e da morte, precisa ser cumprida. O pecado deve ser punido com a morte. É por isso que a maneira do rei perdoar exigia o pagamento com a morte. Ainda que o pecador merecesse a morte, Deus aceitaria o sangue de certos tipos de animais, como um cordeiro. O cordeiro não podia estar doente, arranhado ou sujo. Tinha que ser saudável e limpo. Tinha que ser um cordeiro perfeito. O cordeiro seria morto e queimado. Ele morreria no lugar do pecador culpado. O cordeiro seria o substituto do pecador. Um dia, os dois irmãos trouxeram ofertas a Deus, mas apenas um trouxe a oferta certa. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Qual oferta você acha que Deus aceitou? Olhe para os irmãos. Veja o que eles estão prestes a oferecer a Deus. Olhe os altares. Um altar era uma plataforma elevada, geralmente feita de pedras ou terra. Era um lugar de morte. O altar sustentava a oferta entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Tudo que era oferecido no altar seria queimado com fogo. Deus sempre mantém a justiça, mas deseja mostrar misericórdia. Como ele poderia fazer as duas coisas? Como ele poderia punir o pecado sem punir o pecador? Muito tempo depois da época de Caim e Abel, Deus disse ao profeta Moisés: "A vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Ele deve pôr a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada para que ela seja aceita como propiciação em seu lugar." O que significa propiciação? Tem a ver com o pagamento do preço do resgate exigido para que os pecados possam ser cobertos, limpos e perdoados. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus disse às pessoas que ele aceitaria o sangue derramado de cordeiros, carneiros, cabras, touros e pombas saudáveis como pagamento pelos seus pecados. Esse sangue forneceria propiciação, uma cobertura para o pecado, mas somente até o dia em que Deus providenciasse um sacrifício perfeito para pagar o preço verdadeiro exigido pela lei do pecado e da morte. Agora olhe para Caim e o que ele está prestes a oferecer a Deus. Que bela seleção de frutas e legumes! Como ele trabalhou duro para produzir esta oferta! Mas ela não podia cobrir seus pecados, porque não tinha sangue, nem pagamento de morte. Olhe para Abel e sua oferta. Que visão triste! O cordeirinho está amarrado e prestes a morrer. Você vê Abel colocando a mão na cabeça do cordeiro? Porque Abel acreditava no plano de Deus, Deus tirou todos os pecados de Abel e os colocou no cordeiro. Abel está agradecendo ao Senhor, pois embora ele, Abel, mereça a pena de morte, Deus aceitará o sangue do cordeiro como cobertura pelo pecado. A lei de Deus exigia que todos os pecadores fossem punidos com a morte, mas Deus, em sua justiça e misericórdia, aceitaria a morte de um cordeiro em seu lugar. Deus chama isso de a lei da oferta pelo pecado. A lei da oferta pelo pecado libertou Abel da lei do pecado e da morte. Mas e quanto a Caim?
Você vê o altar de Caim? O que há nele? Plantas murchas. Agora olhe o altar de Abel. O que há nele? Sangue e cinzas. O que Deus achou desses dois irmãos e de sua adoração? O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Não nos é dito como Deus mostrou sua aprovação ao sacrifício de Abel e sua rejeição ao sacrifício de Caim. A Escritura simplesmente diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Visto que ele confiava no Senhor e no seu plano, Abel foi perdoado e declarado justo. Este foi o presente de Deus para Abel. Deus transferiu os pecados de Abel para o cordeiro. O cordeiro morreu no lugar de Abel. O sangue do cordeiro foi derramado e seu corpo queimado até virar cinzas. A justa ira de Deus contra o pecado caiu sobre o cordeiro ao invés de Abel. Por que Deus ficou satisfeito com o cordeiro sacrificado por Abel? Porque apontava para o Salvador que viria um dia pagar a dívida do pecado do mundo. Por causa da sua fé no plano de Deus, Abel tinha um relacionamento correto com Deus. Mais tarde, quando Abel morreria, em vez de ser separado para sempre de Deus, ele iria estar com Deus, que era seu amigo. A lei da oferta pelo pecado havia triunfado sobre a lei do pecado e da morte. Caim se aproximou de Deus com suas orações, mas ele ignorou a lei de Deus que diz que o pecado deve ser punido com a morte. Caim era religioso, mas ele não estava em um relacionamento correto com Deus. A lei do pecado e da morte ainda pairava sobre ele como uma nuvem escura. Se ele não confiasse em Deus e em seu plano, ele nunca conheceria Deus como seu amigo. Ele enfrentaria Deus como seu juiz. Algumas pessoas tentam defender Caim dizendo: Caim era agricultor, ele trouxe o que ele tinha. Mas Deus não queria o que ele tinha. Caim poderia ter trocado algumas colheitas por um dos cordeiros de Abel, ou poderia ter colocado a mão sobre o cordeiro de Abel e adorado no mesmo altar. O que fez Caim? Ele se arrependeu e veio a Deus com a oferta certa? O Senhor recusou a oferta de Caim. No entanto, Deus ainda o amava e insistia para que ele se arrependesse. O que significa arrepender-se? Suponha que você queira viajar para uma determinada cidade. Depois de entrar em um trem, você percebe que embarcou no trem errado. O que você faz? Você admite seu erro, sai daquele trem e entra no trem certo. É isso que significa arrepender-se. Arrepender-se significa mudar de ideia, abandonar o que é falso e submeter-se ao que é verdadeiro. Arrepender-se diante de Deus não significa que eu deva me punir pelos meus pecados. Significa que eu devo ver o meu pecado como Deus o vê. Deus queria que Caim se arrependesse, parasse de confiar em seu próprio caminho e confiasse e seguisse o caminho de Deus. Caim ficou muito zangado e seu rosto estava abatido. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim era orgulhoso demais para se arrepender. Ele tinha sido envergonhado pelo seu irmão, e ele se livraria dessa vergonha e restauraria sua honra a seu modo. Então Caim disse a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Eu não sei, respondeu ele. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor:
O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. A alma e o espírito de Abel foram para o Senhor, mas seu corpo voltou ao pó até o dia quando Deus transformará esse pó em um corpo glorioso apto para a eternidade. Quanto a Caim, Deus lhe deu outra chance de se arrepender, mas ele recusou. Então Caim saiu da presença do Senhor. Em um espírito de rebelião e orgulho, Caim mudou-se para o leste e construiu uma cidade. Ele e sua esposa tiveram muitos filhos. Seus tataranetos fizeram as primeiras ferramentas de metal e instrumentos musicais. Os descendentes de Caim eram muito inteligentes, mas eles não conheciam o Senhor. Dez longas gerações depois que Adão pecou pela primeira vez, Deus fez esse triste relato sobre a família humana. A maldade do homem era grande na terra e os pensamentos do seu coração sempre maus o tempo todo. Mas uma família na terra ainda confiava em Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a sua terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. É assim que você deve construí-la. Este barco espaçoso de 3 níveis, com 1,5 vezes o comprimento de um campo de futebol, teria espaço para abrigar um par de cada tipo de animal e 7 pares de animais para ofertas pelos pecados. A arca teria um sistema de ventilação e uma grande porta. Durante 1 século, Noé construiu a arca com sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. Enquanto trabalhava, Noé alertou o mundo sobre a vinda do julgamento de Deus, mas as pessoas zombavam dele. Finalmente, a arca ficou pronta. A família de Noé tinha abastecido-a com suprimentos. Deus trouxe os animais, répteis, insetos e pássaros. Que visão quando eles entraram na arca e se acomodaram em seus milhares de compartimentos. Noé e sua família também entraram. Alguém mais entrou naquele lugar de segurança? Não. Então Deus fechou a porta. Nuvens furiosas envolveram o globo terrestre. Relâmpagos brilhavam e trovões caíam. Naquele dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Foi o pior desastre natural da história. Exceto por 8 almas abrigadas na arca, toda a humanidade pereceu. Um mundo orgulhoso e incrédulo aprendeu a verdade tarde demais. Registros geológicos e fósseis confirmam o registro bíblico. Do Saara ao Himalaia, fósseis marinhos foram desenterrados nos grandes desertos e montanhas do mundo. Em sua misericórdia, Deus é paciente, mas em sua justiça, Ele julgará o pecado. O que aconteceu com Noé, sua família e os animais na arca? Eles foram salvos do julgamento de Deus.
Deus se lembrou de Noé e todos os animais selvagens e os animais domésticos que estavam com ele na arca e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. A enorme arca permaneceu flutuando até parar sobre o Ararat, um enorme monte de 2 picos no leste da Turquia. 3 vezes Noé mandou uma pomba para ver se ela encontraria terra seca. Na primeira vez, a pomba simplesmente retornou. Na segunda vez, a pomba retornou a Noé com uma folha de oliveira no bico. Na terceira vez, a pomba não retornou. Ela havia encontrado casa. Noé sabia que era hora de sair da arca. 1 ano inteiro havia se passado desde o início do dilúvio. Você sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez depois que sua família e os animais saíram da arca? Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando alguns dos animais e aves limpos, ele sacrificou ofertas queimadas sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável. A justiça e a misericórdia de Deus não mudaram. O pecado ainda exigia um pagamento por morte. Por isso Noé derramou o sangue de criaturas inocentes e queimou seus corpos em um altar, suspenso entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Tais sacrifícios apontavam para o Messias sem pecado que um dia viria para providenciar o pagamento real pelo pecado. Em seguida, Deus deu uma ordem a Noé e sua família: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. O Senhor Deus também fez uma aliança com o planeta Terra. Eu pus meu arco-íris nas nuvens e será o sinal da aliança com a terra. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Como símbolo de sua aliança, Deus revelou um glorioso arco-íris elevando-se nas nuvens do céu. Deus prometeu que nunca mais enviaria uma inundação global. O arco-íris nos lembra que, quer seja punir ou proteger, Deus sempre cumpre suas promessas. Sempre. Mesmo ao ser abençoado com um novo começo, após algumas gerações a maioria das pessoas se afastou do Senhor para seguir seu próprio caminho. Por exemplo, Deus ordenou que a humanidade se espalhasse e enchesse a terra. O que o homem fez? As Escrituras nos dizem: o mundo inteiro tinha apenas uma língua e um só modo de falar. Assim que os homens foram para o leste, encontraram uma planície em Sinear, atual Iraque, e se estabeleceram ali. Eles disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usaram tijolo em vez de pedra e breu para argamassa. Então eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Em vez de louvar o grande nome do Senhor, os construtores dessa cidade queriam que as pessoas os louvassem. Como Satanás, eles eram controlados por um espírito de orgulho e rebelião. Ao querer construir uma torre que alcançasse os céus, eles eram como pessoas religiosas que querem alcançar o céu por esforço próprio. Como Caim, essas pessoas eram religiosas, mas ignoravam o modo de Deus perdoar e fazer justiça. Eles não confiavam em Deus e em seu plano. Então o Senhor disse: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra. E pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Ao dar a cada família ou clã uma língua diferente, o Senhor interrompeu seu projeto de construção. O povo não teve escolha a não ser se afastar de Babel e encher a terra exatamente como Deus havia ordenado. As pessoas não terminaram sua torre, mas os planos de Deus estavam dentro do prazo.
10 gerações se passaram desde a época do profeta Noé. Satanás tinha um sólido controle sobre as nações, ou parecia que tinha. Em vez de confiar no Senhor, as pessoas confiavam em suas religiões. Algumas nações adoravam o sol em vez daquele que o criou. Outras se curvavam diante da lua. O ano era aproximadamente 1925 AC. Em uma terra a nordeste da Arábia vivia um homem idoso chamado Abrão. Deus mudou seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. Abraão tinha 75 anos. Sara, sua esposa, tinha 65 e não tinha filhos. Seus pais e vizinhos eram idólatras e adoravam as coisas criadas em vez do Criador. Um dia o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma grande bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O Senhor queria fazer um pacto com Abraão. Se ele deixasse a família de seu pai e fosse para uma terra desconhecida, o Senhor faria 2 grandes coisas com ele. Número 1, Deus faria a Abraão o pai de uma grande nação. Número 2, através dessa nova nação, Deus abençoaria as pessoas de todas as nações. Se Abraão confiasse e seguisse o Senhor, ele se tornaria o pai de uma nação da qual viriam os profetas, as Escrituras e o Salvador do mundo. O que Abraão fez? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Não foi fácil para Abraão e sua esposa deixarem seus parentes e darem as costas à religião da família. No entanto, eles escolheram suportar a crítica da sua comunidade a fim de seguir o único e verdadeiro Deus. Confiar e obedecer a Deus nem sempre é fácil, mas é sempre melhor. Abraão e sua esposa eram velhos e não tinham filhos. Contudo, o Senhor havia prometido fazer de Abraão o pai de uma grande nação. Como Abraão reagiu à promessa impossível de Deus? Abraão creu em Deus e foi creditado a ele como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Como todos os descendentes de Adão, Abraão era um pecador, mas como Abel e Noé, Abraão oferecia ofertas a Deus pelos seus pecados. Como Abraão creu no Senhor e em suas promessas, Deus creditou justiça ao registro de Abraão no céu e deu a ele o dom da vida eterna. Sara também confiou no Senhor e Deus declarou-a justa também. Mas é difícil esperar. Depois de estarem na terra da Palestina por 10 anos, esperando e orando para que Sara engravidasse, eles decidiram ajudar Deus a cumprir sua promessa de dar um filho a Abraão. Seguindo um costume local, Sara deu sua empregada egípcia Agar para Abraão. Ele dormiu com Agar e ela engravidou e deu à luz um filho. Eles o chamaram de Ismael. Cerca de 13 anos depois, quando Abrão tinha 99 anos e Sara 89, o Deus Todo-Poderoso apareceu novamente a eles. Ele lhes disse que teriam um filho e deveriam chamá-lo de Isaque. O Senhor também disse a Abraão: quanto a Ismael, certamente o abençoarei, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem. Um ano depois, Sara deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Olha a imagem. Você vê Abrão e sua esposa olhando para o céu durante a noite? Eles estão agradecendo ao Senhor por sua fidelidade.
Posteriormente, Agar e Ismael foram mandados embora, mas Deus também foi bom para com eles. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto de Parã. Ele se tornou perito com um arco e flecha e sua mãe arranjou um casamento para ele com uma jovem do Egito. Ismael tornou-se o pai do poderoso povo árabe a quem Deus abençoou de muitas maneiras. Quanto a Isaque, ele permaneceu em casa cuidando do gado e rebanhos de seu pai. Às vezes, Isaque ajudava seu pai a escolher um cordeiro saudável, matá-lo e queimá-lo em um altar por causa de seus pecados. Mas nem Isaque, nem seu pai podiam imaginar o sacrifício que Deus estava prestes a exigir. Deus planejou usar Abraão e seu filho para apresentar ao mundo algumas profecias e imagens do seu plano para resgatar os pecadores do pecado e da morte. Deus também planejou testar a fé de Abraão ao extremo, pedindo que ele fizesse algo terrível, algo que não faria sentido até que o teste terminasse. Nesta fase da sua vida, Abraão tinha absoluta confiança no Senhor. Abraão conhecia Deus. Abraão sabia que Deus é bom e justo. Mas Abraão seria capaz de confiar e obedecer se o que Deus pedisse a ele parecesse errado? Aqui está a história, diretamente das Escrituras. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão? Ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus disse: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Você ouviu o que Abraão disse aos seus servos antes que ele e seu filho subissem o monte do sacrifício? Vamos adorar e depois voltaremos. Como o filho de Abraão poderia voltar se ele que seria morto e seu corpo queimado? As Escrituras dizem que Abraão considerou que Deus poderia ressuscitar os mortos. Deus prometeu fazer de Isaque o pai de uma nova nação, através da qual viria o Salvador prometido. Deus não pode mentir. Para Abraão, isso era suficiente. Enquanto isso, o que Isaque estava pensando? Ele sabia que ele era um pecador e que ele merecia morrer pelos seus pecados. Ele também sabia que Deus aceitaria um substituto. Mas naquele dia, eles estavam indo para um lugar de sacrifício sem um carneiro ou um cordeiro. Não fazia sentido. Então Isaque perguntou ao seu pai: A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Agora vamos continuar a história.
Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele colocou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão! Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão e seu filho se alegraram. Mas e quanto ao sacrifício exigido? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. O filho de Abraão foi poupado da pena de morte. Deus providenciou um substituto. Como Deus salvou o filho condenado de Abraão? Ele providenciou um animal inocente, sem defeito, para morrer em seu lugar. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Todos esses eventos ilustravam o plano de Deus de enviar à Terra um santo Salvador que satisfizesse as exigências da lei do pecado e da morte e salvasse os pecadores de todas as nações da Terra. Então, Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, e até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Por que Abraão nomeou o monte de O Senhor Proverá, ao invés de O Senhor Proveu? Deus não tinha acabado de providenciar um resgate? Ao nomear o monte de O Senhor Proverá, o profeta Abraão estava predizendo o dia em que neste mesmo monte o próprio Deus proveria um sacrifício com sangue tão caro que Deus o aceitaria como pagamento integral pela dívida do pecado do mundo, para que todo aquele que crer nesse sacrifício não pereça, mas tenha a vida eterna. Uns 1.900 anos depois que o profeta Abraão ofereceu o carneiro no altar, o Salvador prometido recordaria este evento histórico e diria: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Quando a fumaça do carneiro subiu em direção ao céu, Deus deu a Abraão um vislumbre de um futuro sacrifício que seria feito no topo do mesmo monte. A resposta de Abraão à pergunta: onde está o cordeiro? Ganhou um significado mais profundo. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Para Abraão e seu filho, Deus ainda não providenciara o cordeiro. Ele havia providenciado um carneiro. Onde estava o cordeiro? Na hora certa, o próprio Deus forneceria a resposta. Você se lembra das duas grandes promessas que o Senhor fez a Abraão? Primeiro, Deus disse: farei de você uma grande nação. Deus guardou sua palavra. Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, e Jacó teve 12 filhos, cujas famílias se tornaram as 12 tribos de Israel. Deus também disse: todos os povos da terra serão abençoados através de você. Deus também guardaria essa parte da promessa. Ao trabalhar com essa nação especial e muitas vezes rebelde, Deus quis mostrar a todas as pessoas na terra como Ele é e como os pecadores podem vir a Ele. Sempre que Deus protegia essa nação, Ele estava protegendo seus planos de abençoar a mim e a você,
pois era desta nação que os profetas, as sagradas escrituras e o Salvador prometido viriam. O plano secreto de Deus estava avançando. Por volta de 1500 AC, Deus chamou Moisés, um descendente de Abraão, para ser seu profeta. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Deus também usou Moisés para libertar 3 milhões de descendentes de Abraão de 4 séculos de escravidão. Deus mesmo os guiou através do deserto hostil, com uma coluna de nuvem para fornecer sombra durante o dia e uma coluna de fogo para fornecer luz durante a noite. Com seu braço poderoso, ele abriu um caminho de fuga para eles no Mar Vermelho. Deu-lhes pão do céu, água de uma rocha, e os levou ao Monte Sinai. Lá na base do Monte Sinai, Deus disse ao povo: "Vocês serão para mim um reino e uma nação santa." Deus queria que essa nação fosse santa, separada para ele e distinta das nações ao seu redor. Mas o povo não entendeu o que significava ser santo. Eles não se viam como pecadores perdidos. Eles pensavam que poderiam de alguma forma merecer o favor de Deus. Para ensinar-lhes uma lição sobre sua ira ardente contra o pecado, o Senhor desceu de modo tremendo como fogo ardente e trombeta ensurdecedora. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Deus deu a Adão uma regra. Para esta nova nação, ele estava prestes a dar 10. A maioria das pessoas desta nação se achava boa o suficiente para ser o povo de Deus. Então o Senhor lhes deu os 10 mandamentos, primeiro com uma voz estrondosa no Monte Sinai, depois em 2 tábuas de pedra. Vamos ler os 10 mandamentos. Número 1. Não terás outros deuses além de mim. Número 2. Não farás para ti nenhum ídolo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Número 3. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. Número 4. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Número 5. Honra teu pai e tua mãe. Número 6. Não matarás. Número 7. Não adulterarás. Número 8. Não roubarás. Número 9. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Número 10. Não cobiçarás a esposa do teu vizinho ou qualquer coisa que lhe pertença. Deus disse a Moisés que eles deveriam obedecer todas as 10 regras perfeitamente. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Como você acha que as pessoas se sentiram depois de ouvirem os 10 mandamentos? Será que eles ainda acreditavam que eram bons o suficiente? E você? Você acha que é bom o suficiente para viver no reino perfeito de Deus? Leia novamente a regra número 1. Não terás outros deuses além de mim. Você sempre coloca Deus em primeiro lugar? Se não coloca, você não conseguiu guardar esta lei. Leia a regra número 5. Honra teu pai e tua mãe. Se você já desobedeceu a seu pai ou sua mãe, você é culpado diante de Deus. Agora olhe a regra 8. Não roubarás.
Se você já pegou algo que não era seu, ou se já trapaceou em uma prova, você violou esta lei. Você já contou uma mentira? Então você não obedeceu à regra número 9. O último mandamento nos diz que é errado simplesmente desejar ter o que pertence a outra pessoa. Deus vê o pecado em nossos corações. Quantos pecados foram necessários para arruinar o relacionamento de Adão e Eva com Deus? Apenas um. O padrão perfeito de Deus não mudou. Quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Deus é santo e não pode ignorar o pecado. Você gostaria de compartilhar um quarto com o corpo podre de um porco morto? Assim é o pecado para Deus. Passar perfume no corpo fedorento não vai limpar a sala, e atividades religiosas não purificam nossos corações. Como um espelho que mostra sujeira no meu rosto, a lei de Deus me mostra o pecado em meu coração. Assim como o espelho não pode limpar meu rosto, os 10 mandamentos não podem purificar meu coração. Ninguém será declarado justo diante dele baseado-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Não importa quão bom acreditemos que somos, não somos bons o suficiente para viver com Deus no céu. Precisamos de um Salvador. Os 10 mandamentos definiram um padrão claro de certo e errado à nova nação. Isso era bom. Mas a lei de Deus também trouxe más notícias. Mostrou às pessoas que elas estavam em apuros. Por causa de seus pecados, todos deveriam morrer e ser separados de Deus. As boas novas eram que o Senhor ainda aceitaria o sangue derramado de cordeiros, touros, bodes e pombas para cobrir seus pecados. E assim, no mesmo dia em que Deus entregou os 10 mandamentos, disse a Moisés: façam-me um altar e nele sacrifiquem-me seus holocaustos. Você vê Moisés com a mão na cabeça do cordeiro? Você vê as pessoas estendendo as mãos para o cordeiro? Por acreditarem em Deus e em seu método de perdão, seus pecados estão sendo postos no cordeiro inocente. Então o cordeiro seria morto no altar. O sangue derramado cobriria os pecados do povo. Em seguida, o corpo do animal seria queimado em cinzas. As cinzas mostrariam às pessoas o que Deus havia feito com seus pecados. Eles haviam sido perdoados. Mas esse sistema de oferecer sangue animal para o perdão dos pecados era apenas uma imagem do que Deus realmente requeria. Os sacrifícios sobre o antigo sistema eram repetidos constantemente, ano após ano, mas nunca foram capazes de fornecer uma limpeza perfeita para aqueles que vinham adorar. Se pudessem proporcionar uma limpeza perfeita, os sacrifícios teriam cessados, pois os adoradores teriam sido purificados uma vez por todas e o sentimento de culpa teria desaparecido. Mas acontecia exatamente o oposto. Aqueles sacrifícios eram uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Animais não foram criados à imagem de Deus. O valor de um cordeiro não é igual ao valor de um homem. Assim como você não pode levar um carrinho de brinquedo a uma concessionária e oferecê-lo como pagamento por um carro real, o sangue de um cordeiro não poderia pagar o alto preço exigido pela lei do pecado e da morte. Um sacrifício melhor era necessário. Embora os sacrifícios de animais não pudessem tirar a dívida do pecado do mundo, eles davam aos pecadores uma noção daquele que podia. À medida que o tempo para a chegada do Salvador se aproximava, o Senhor disse a seus profetas que escrevessem muitas outras profecias sobre esse Messias Rei. Aqui estão algumas dessas antigas promessas.
A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Mas tu, Belém, de ti virá para mim aquele que será o governante. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele será chamado Maravilhoso, Deus Poderoso, Príncipe da Paz. Seu Deus virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como um cervo. E como um cordeiro foi levado para o matadouro. Perfuraram minhas mãos e meus pés. O Salvador prometido estava chegando. Mas quando? E quem seria ele? Como essas profecias seriam cumpridas?